E eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto sobre isso. A gente não divulga, porque senão os homens adoram arrumar um pretexto para ficar em casa. Aí se fala que é culto especial da mulher, o que vai falar? É culto de quê? Das mulheres. Então eu não sou bobo, eu conheço a minha raça, a raça masculina. Então não falei nada, mas para a gente compartilhar hoje um tempo especial, e eu quero compartilhar com você o tema hoje, que diz o seguinte: você é o melhor de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Eu sou o melhor de Deus. Os homens também podem falar, porque eles também são, mas hoje especificamente eu quero falar para as meninas, para as mulheres. Vamos todos juntos? Diga: eu sou o melhor de Deus. E por que eu sou o melhor de Deus? Vamos ver por que você, mulher, você, menina, você, adolescente, que está me ouvindo agora, jovem, senhora, é o melhor de Deus? Será que isso tem partido somente de conceitos humanos ou de um movimento feminista? Eu acho muito engraçado quando eu tenho a oportunidade de conversar com poucas, porque elas ficam um pouco sem jeito, porque elas acham que o movimento feminista começou por elas. E eu falo assim: você já leu a Bíblia alguma vez, minha filha? Você já viu que Deus fala sobre as mulheres? Você já viu que os apóstolos falam sobre as mulheres? Você já viu como Jesus, que é a nossa maior referência e autoridade, tratou as mulheres da sua época? Não, então não venha falar para mim de feminismo. Você não sabe de nada. Quem estabeleceu um governo de amor, de cuidado, de proteção, de igualdade, de missão na terra com as mulheres, foi o nosso Pai quando as criou. E nós, como homens, precisamos nos convertermos a Jesus Cristo e a Deus e a sua palavra para aprendermos a tratar as mulheres, as nossas filhas, as adolescentes, da maneira digna para o qual elas foram criadas. Mas nós estamos caminhando nisso. Eu estou aprendendo isso, você está aprendendo isso como homem, e Deus nos deu uma responsabilidade extrema de estar cuidando dessas pessoas tão especiais que Ele colocou sobre os nossos cuidados, seja através de uma amizade, seja você um primo, seja você alguém que tem na sua família uma mulher, você tem um papel muito especial da parte de Deus de cuidar, de zelar e proteger essa vida, para que ela floresça no tempo certo para a glória de Deus. Então nós precisamos aprender com Deus, com a sua palavra, com os apóstolos, com Jesus Cristo, seus exemplos, da maneira como Ele se relacionou com as mulheres, e aí estaremos realmente valorizando cada uma delas do jeito que elas foram criadas para serem valorizadas, porque elas são o melhor de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 27 a 31, diz assim a palavra do Senhor. Eu quis ir lá em Gênesis para resgatar, é o momento de voltar ao princípio. Viver pela fé e multiplicar a fé significa tratar as pessoas e as instituições de Deus da maneira que Deus falou que devem ser tratadas. E como nós fazemos isso? Aprendendo os valores que Deus deixou e como Ele tratou essas mulheres colocando em prática os seus valores. E nós precisamos copiá-los. E não precisamos copiar esses valores que Deus deixou quando queremos ou quando estamos bem com elas. Não. Precisamos colocar em prática porque somos homens. Deus nos chamou para sermos a realidade do céu na terra e sermos aqueles que vão orientar e cuidar. E isto começa tratando as mulheres todas do sexo feminino, não genéricos, do sexo feminino, da maneira que devem ser tratadas. E Gênesis é um convite ao retorno do valor que cada mulher tem, ao retorno da lembrança da missão que Deus nos deu juntamente com as mulheres. Diz assim o texto: criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Vamos ler todos juntos a última parte? Não, volta, filho, não terminei não. Espera aí, não vai com pressa não, espera aí. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Vamos ler agora essa última parte todos juntos, vamos lá. Homem. Logo aí você vê Deus dizendo assim, a minha imagem foi criado o homem e a mulher. A mulher nunca foi inferior a nada. O homem, que é dominado pelo diabo, pelo seu afastamento de Deus, que tenta denegrir e destruir o papel da mulher, excluindo os valores estabelecidos na palavra de Deus de quem ela é de verdade. Ela é a imagem de Deus como o homem criado foi a ser a imagem de Deus. Ela não é menor, ela não é maior, ela não foi criada para viver embaixo, ela não foi criada para viver acima, ela foi criada exatamente juntamente com o homem. Deus os criou, homem e mulher os criou,
a sua imagem e semelhança. Versículo 28. Deus os abençoou. Isso aí está no singular ou no plural? No plural, significa que Deus está falando dois, homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse. Não disse só para o homem, como eu cansei de ouvir pregações de pastores e líderes. E lhes disse, no plural, está mais claro do que a luz do dia. Mas por que muitas pessoas não conseguiram enxergar isso? Lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, ou dominem a terra, controlem a terra, cuidem da terra. Essa missão não foi dada somente ao homem. Esse senso de importância missionária e a importância que cada mulher tem na construção de uma terra melhor já tinha sido estabelecida antes de qualquer movimento feminista. O Senhor já tinha preparado a mulher para isso. Ele colocou ela do lado do homem. Multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem, não é domine. Dominem sobre os peixes do mar, quem? Homem e mulher. Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo 29, leia por favor. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego e vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. 31. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Tudo ficou muito bom, inclusive você, mulher. Muito bom. Deus dá o seu conceito e o seu valor. E eu não sei quais são os conceitos que têm dirigido a sua vida, mas fica claro nesse texto. Deus diz, os criou à sua imagem, homem e mulher no plural. Deus os abençoou. Você é alvo da bênção de Deus antes da criação do mundo. Encham e subjuguem a terra. A missão que foi dada por Deus para você também, mulher. Dominem. A confiança que Deus colocou em você para liderar um planeta, liderar uma terra. Constituir ali novas lideranças através da sua vida e do seu exemplo. Disse Deus, eis que dou a vocês herança. Deus instituiu você, mulher, como herdeira, herança. Eis que lhes dou, versículo 28 também diz isso. Eis que lhes dou, não dou ao homem e dou à mulher. E eu não tenho dúvida que o mundo ele está do jeito que está, porque muitas mulheres estão sendo destruídas na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. Em grande parte pela obra destruidora de Satanás através da vida de muitos homens e de uma estrutura política desonesta e vergonhosa que nós temos. E por uma sociedade que, ao se afastar da palavra de Deus e do Deus da palavra, não conseguem ver a mulher da maneira que Deus as vê. Não conseguem tratar as mulheres da maneira que Deus as trata. É quanta frustração em relacionamentos, relacionados a pessoas, a instituições e a coisas. Mas você não pode perder o seu valor por causa disso. Qual conceito você tem tido de você mesma, menina, mulher? Você jovem, adolescente, você senhora? Qual o tipo de conceito que Satanás implantou na sua mente, através talvez da injustiça, da violência, de maus tratos, sofrido por pessoas, pelos maridos, pelos relacionamentos passados, ou talvez até pelo relacionamento que você esteja vivendo hoje? Quanta frustração e quanta dor elas trabalham para formar um conceito de você mesma que é completamente contrário ao conceito que Deus tem sobre você, sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele pensa. É hora de resgatar o valor do princípio. É hora de retornar lá no Éden agora, através do grande exemplo da Santa Palavra de Deus, e você começar a viver hoje na sua vida os valores e conceitos de Deus sobre você.
sobre o porquê Deus te criou, sobre o porquê Ele te colocou nessa terra e qual é o verdadeiro papel que você deve desenvolver. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que tentaram fazer de você, mas você é aquilo que Deus fala todos os dias, através da sua palavra, do seu Santo Espírito, dos exemplos deixados através dos apóstolos e de Jesus Cristo. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você vai ser aquilo que Deus diz que você vai ser. E o conceito que você tem de si mesmo, se está distorcido, ele vai ser restaurado divinamente nessa noite. Porque o seu valor vai ser restaurado novamente nessa noite. Mas também o seu senso de propósito vai ser restaurado nessa noite em nome de Jesus. Porque eles são divinos. Os conceitos, o senso de existência, o senso de propósito e o seu valor, ele vai ser restituído nessa noite porque ele é divino e você precisa voltar a acreditar e a vivê-los. A palavra de Deus nos ajuda a descobrir essas raízes que restauram novamente a presença, a pessoa e os valores das mulheres. O valor que ele atribui a você e o seu potencial ilimitado para cumprir a missão que Deus colocou na sua mão. Ele pode ser o grande centro que vai mover a sua existência, mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu não tenho o senso de valor que Deus tem por mim, deixado pela sua palavra, e quando uma igreja não vive esse valor, através dos muitos recursos que Deus dá em ministério, nós teremos uma geração de mulheres fadadas ao fracasso, não vivendo aquilo que Deus estabeleceu para elas viverem e serem. Por isso que na nossa igreja, eu estava vendo aqui uma contagem, o domínio é das mulheres. Eu não tenho vergonha nenhuma de estabelecer líderes mulheres, porque elas são corajosas. Enquanto o homem fica 10 anos para responder um sim, a mulher leva no máximo, quando pede para orar, meio-dia. E ela responde: pastor, estamos juntos. Pastor, estamos juntos. Olha ao seu redor, olhe para os ministérios, olhe para o tempo que essa igreja avança. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela perguntou o que eu fazia para combater o preconceito como pastor, porque era o meu papel, combater o preconceito. Falei, eu não fico nas grandes mídias sociais, eu não gosto de ficar fazendo vídeos, eu ainda tenho que ser muito assessorado nessa área, porque eu acredito também que aquilo que Deus está nos dando, outras pessoas precisam ouvir, mas eu faço coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, na minha liderança você vai encontrar muitas pessoas negras. Eu acredito em todo ser humano. Eu confio, eu pago preço, eu acredito que vão ser levantados muitos pastores, independentemente da cor da sua pele, porque só existe uma raça humana. Não existe uma raça negra e uma raça branca, existe uma raça. Qual é a raça? A humana. E eu acredito nisso. E na minha liderança você vai ver que tem um monte de negão aí. Eu tenho tanta preocupação com isso, que a minha querida líder foi colocar lá uma propaganda de volta dos pequenos grupos, só tinha branquelo. Eu cheguei lá no grupo e falei, poxa, vamos dar uma mudada nisso aqui, esse negócio está muito branquelo. Vamos colocar a realidade da nossa família de fé. Eu quero ver homens, mulheres, crianças negras também, nessa foto aí. E aí, carinhosamente, ela entendeu, atendeu, aí colocou. Tem pouco ainda, né? Tem pouco, tem que ter mais. Porque a realidade é maior. Elas estão liderando, e elas não lideram somente na cozinha aqui não. As mulheres, para combater aí esse preconceito que existe, as mulheres estão comigo do meu lado. E o que seria de mim sem elas? A começar pela minha esposa. E a começar pelas mulheres que eu não tenho medo. Foi aqui no meu ministério que começou a ser despertado o chamado vocacional para pastoras. Porque as mulheres não acreditavam que elas poderiam ser pastoras por causa de uma denominação que fica brigando para excluir a mulher do chamado de Deus sobre a vida dela. Deus chamou homens e mulheres para governar a igreja. Deus chamou homens e mulheres para governar o mundo. E foi aqui que começou. Eu falei assim, se você tem um chamado, se levante. Eu não sei nem quantas são, mas eu acho que a maioria também no seminário, no IP. A maioria são mulheres, porque entenderam que foram vocacionadas por Deus para o ministério pastoral e estão sendo preparadas para isso. E eu não dou moleza para elas não, hein? Você que pensa, às vezes com elas tem que trazer mais na unha. Às vezes elas têm que ser mais na unha do que nos homens. Mas elas estão liderando desde o pastoreio comigo até os outros ministérios que muita gente não vê. E essa igreja só está existindo de verdade porque elas foram despertadas por esse amor e pelo conceito de Deus sobre a vida delas. E quando isso acontece, ninguém segura as mulheres. Ninguém segura elas. Elas não deixam mais ninguém abusar delas. Elas não deixam mais um picareta sem vergonha usá-las.
Elas não dão o seu corpo como carência para mendigar afeto de um sem vergonha, seja ele de qual idade for, que não tem valor nenhum e não sabe valorizar a mulher, não. Ela começa a buscar relacionamentos saudáveis de homens de Deus para acrescentar a vida delas, para ajudar elas nessa caminhada. Então o conceito que você tem de si mesma tem que ser substituído pelo conceito que Deus tem sobre você. E a palavra de Deus nos ajuda a ver isso. E hoje, para que você venha a ser o que Deus te gerou para ser, eu quero trazer à memória alguns conceitos de Deus sobre você. E o primeiro deles é: você foi criada para ser filha, então viva a sua filiação. Mulher, você foi criada para ser filha de Deus. Mas não adianta você entender somente esta verdade e não encarnar essa verdade no seu dia a dia, continuando a deixar que sentimentos, emoções e mentiras destrutivas cheguem à sua mente, dizendo para você que você não é importante. Se liga aqui, que você não é especial, que você não é filha, e você fica sempre avaliando a paternidade de Deus a partir de coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Deixa eu falar uma coisa: não importa o que acontece ou deixa de acontecer, você é filha, mas você precisa viver a sua filiação. Você precisa se relacionar com Deus de verdade como Pai. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 17, diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, leia, mulheres. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O sofrimento não está excluso da minha vida e da minha existência. Isso não faz com que o meu valor seja diferenciado diante de Deus. Todo mundo passa por momentos desafiadores. O seu valor não é definido a partir do que você passa ou do que você deixa de passar. O seu valor para Deus continua o mesmo. Ele vai estar contigo quando você desejar em todos os momentos da sua vida. Desertos e bem-aventuranças. No momento em que você estiver muito feliz, Ele vai estar com você. No momento que você estiver passando momentos desafiadores, Ele também vai estar com você. Porque se você assumiu a sua identidade de filha, não importa a sua idade, não importa onde você esteja, não importa se você é a única menina cristã na sua casa, ou você é a única que é cristã na sua casa, seu marido não é, seus filhos não são. O Senhor continuará valorizando você, porque você é especial para Ele. E Ele vai estar ouvindo suas orações, acolhendo suas orações e no tempo devido atendendo às suas orações. Se comporte como filha a partir de hoje. O grande problema da humanidade é a crise e a paternidade, seja para homens ou seja para mulheres. Enquanto você não resolver a sua paternidade, você vai ficar se escondendo, com vergonha, com medo, preocupada com o que os outros estão pensando ou falando sobre você. Quando nós temos a nossa paternidade bem resolvida, a gente respeita, vive de maneira amorosa uns com os outros, mas o que importa para a gente é muito mais o que Deus pensa e fala sobre mim do que o que as outras pessoas pensam ou falem. Isso é paternidade bem resolvida. Mas também isto é filiação bem resolvida. E o Senhor te chama hoje para você ser exatamente o que Ele te gerou para ser. Uma filha amada de Deus. Segundo, para você ser o que Deus te gerou para ser, assuma a sua identidade de verdade. Gênesis 1, versículo 27. Olha o que diz o texto. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, quando eu perguntar para você, marido ou futuro marido ou adolescente que está aí agora, quem são as mulheres? Preste atenção como o conceito tem poder de gerar valores na gente e a partir dos valores que os conceitos que nós temos geram esses valores na gente, vai determinar a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Quem é a mulher para você, Augusto? Hã? Sim, mas quem é a mulher para você? Ele falou, ó, quem é a mulher para você? Ele pegou o exemplo, ó, minha mãe. Mas quem é a mulher? Tem um outro conceito além de ser mãe? Cuidadora, isso aí. Isso tudo é conceito celestial ou humano somente? Humano. Qual é o primeiro conceito que tem que vir antes de todos, quando eu pergunto, quem é a sua mulher para você? Minha mulher é a imagem e semelhança de Deus.
Porque se esse conceito está bem definido na minha mente, a minha maneira de olhar para minha esposa e para as mulheres, e a minha maneira, a partir de valores que vão ser formados com esse conceito, vão mudar a minha maneira de agir com elas. Eu não vou mais maltratar, eu não vou mais usar, eu não vou denegrir, eu não vou usar como propaganda, graças a Deus que acabaram com isso, mulher pelada em propaganda de cerveja e cigarro, em tudo que você imaginava. E algumas mulheres achando o máximo isso, sendo destruídas e degradadas a sua imagem, o seu conceito, por um capitalismo selvagem. E gente batendo palmas. Então quem é a mulher que está do seu lado aí, seja ela sua ou não, a imagem e semelhança de Deus. E este conceito muda a nossa maneira de se relacionar com elas. Com as nossas filhas, com as nossas irmãs, com as nossas primas. Quanto caso de violência sexual e abuso sexual, estupro entre famílias, aonde primos abusam das meninas, onde tios, pessoas próximas abusam das meninas. Não deixe isso acontecer com vocês, meninas. Abram a boca de vocês, procure as pessoas que realmente acreditam em vocês e falem. Você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe que ninguém lhe toque, que não seja com toque de Deus de verdade, amoroso. O Celebrando todo ano trata de cada 10 mulheres, 9 foram violentadas. De cada 10 homens, no mínimo 5 foram violentadas na sua infância. Pedófilos. Que o diabo utiliza para descaracterizar a imagem de Deus sobre a vida das pessoas, porque ele sabe que ele, gerando a violência sexual nas crianças, ele está destruindo, distorcendo a imagem e o valor dessas pessoas, e elas ainda na idade adulta se sentem culpadas e com grandes transtornos emocionais e espirituais por causa da violência sofrida lá na infância. Isso é muito sério. Não deixem que lhe toque. Se lhe tocarem de maneira que você não quer e não permita mesmo, abra sua boca e busque pessoas confiáveis e denuncie. Denuncie mesmo. Sabe por quê? Porque você, além de ser filha amada de Deus, existe um conceito de Deus sobre você. Ele criou você, a imagem e semelhança dele, moralmente falando. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Com o quê? Com os valores de Deus, com a essência de Deus, com o propósito de Deus, com o chamado de Deus, para você viver nessa terra também reinando e governando. Então não deixe que ninguém violente você, seja espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. Assuma em sua identidade, se valorize, cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua alma e cuide do seu espírito. Terceiro, para ser o que Deus te gerou para ser, assuma também a sua autoridade. Assuma a sua autoridade. Tem exatamente a ver com esse que eu falei. Gênesis 1, 28 e 29. Autoridade de missão. Você não foi colocada somente para dirigir fogão. É ótimo, é nobre. Demonstra cuidado. Mas você também foi chamada para estar na presidência e não fazer a vergonha que a nossa presidenta anterior fez. Você foi chamada para estar na direção das polícias militares do estado do Rio e do Brasil. Você foi chamada para ser a diretora dos hospitais. Você foi chamada para ser as futuras vereadoras e produzir leis e fiscalizar os prefeitos. Você foi chamada para ser prefeita de maneira honesta. Você foi chamada assim para ser uma ótima dona de casa. Você foi chamada para ser aonde você quiser estar, desde que você cumpra e viva a sua identidade e autoridade dada por Deus a você. Olha o que ele diz. Deus abençoou você para você seguir o seu caminho em missão aqui. Se autoridade Deus lhe deu. Deus lhe abençoou e lhe disse, mulher, seja fértil, gere vida, multiplique o amor, multiplique a capacidade, multiplique a garra, multiplique a liderança, multiplique a sensibilidade, multiplique o amor, multiplique a fé, multiplique a esperança. Deus fez você fértil. Você não está com seus punhos e com o seu ventre, com a sua mente cerrada. Você foi criada para frutificar, multiplicar tem a ver. Eu gerei vida em você para você levar vida aonde você está. Eu gerei você para trazer vida, trazer cor para esse mundo, trazer alegria, trazer sensibilidade. Não é à toa que na Bíblia e na palavra de Deus nós identificamos o Espírito Santo e a mulher muito relacionada ao papel do Espírito Santo, que acolhe, que ajuda, que auxilia, que dá conforto, que interpreta as orações. Papel materno. Você foi criada para mudar realidades.
Mas isso não vai acontecer se você não aprender qual é a sua realidade e assumi-la de verdade. Então, viva a autoridade que Deus lhe deu. Você faz parte do plano de Deus, preste atenção nisso, para eliminar o caos na face da terra. Mulher, você faz parte, foi criada, gerada por Deus, para fazer parte do plano de eliminar o caos que está estabelecido na terra e no mundo. Isso é autoridade. Então, assuma a autoridade que Deus lhe deu. Olha o que ele continua dizendo. Encham e subjuguem a terra, mulheres. Não, volta, filho. Isso aí. Pode deixar aí. Aí, 28, aí. Subjuguem a terra. Dominem. Vocês foram levantadas para liderança. Eu não entendo que tanta gente tem medo de ser influência positiva. O que é ser um líder na casa de Deus? O que é ser um líder na instituição? Tem gente que tem medo de ser promovido no trabalho. Estava conversando com a minha esposa, eu acho que eu contei essa experiência já aqui. A escola dela estava vivendo um caos, porque mudou a direção, e direção, cargo político na época era. Não eram os pais da comunidade que escolhiam, era indicação política, como sempre, tem lá a mão dos perversos. Tem político bom, mas a maioria é perverso. E lá estava um caos na escola, e ela vinha e reclamava, Um dia no carro, o Espírito Santo me tocou e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Qual do seu grupo de mulheres cristãs, líderes na igreja, se colocou à disposição de ser diretora da escola? Ninguém. Falei, engraçado, vocês reclamam do caos, mas não querem acabar com ele? Você acha que Deus vai colocar quem para restabelecer a ordem naquele lugar? Como vocês não se candidataram, as trevas se candidatou e ganhou. Assim acontece na política. Você tem um chamado para a política, mulher? Você tem um chamado? Talvez as coisas não mudaram porque você se acovardou. Porque os conceitos sobre você mesmo foram destruídos. Você permitiu que isso acontecesse. Mas o Senhor está restituindo a sua visão de liderança hoje, amém? Você vai parar de ter medo de ser promovida, de voltar a estudar, de galgar novos patamares de influência. Liderança e influência. Quando Deus chama a mulher para dominar, não é para ela querer ser aquela ranziza de controlar todo mundo e mandar em todo mundo, não. Isso aí a gente trata no CR, tá bom? Isso aí é codependência impositiva. A gente trata. Querer mandar em tudo, controlar tudo, querer que todo mundo faça isso. Não, isso não é liderança. Dominar ali é, seja referência. Você foi chamada para isso. Influência. Se você for convidada para algum ministério nessa igreja, minha irmã, pare de ter medo de dizer sim. Porque o que Deus espera de você é o sim. A preparação é com a gente. Deus deu essa capacidade para a gente aqui, e outras mulheres. Você tem que falar assim, sim, eu aceito. Irmãos, nós poderíamos estar hoje na igreja com mais de 300 pequenos grupos. Você sabe quantas pessoas poderiam ser alcançadas com mais de 300 pequenos grupos? Quantas pessoas ouviriam a mensagem do evangelho e seriam salvas? Sabe por que nós não estamos ainda? Sim, talvez por causa do seu medo, do chamado que Deus tem na sua vida. Você tem se acovardado. Deus te chamou para você ser preparada, para você levar amor a tantas mulheres que estão sofrendo com depressão, e aí você quer marcar uma agenda com o pastor. Vai com o pastor, vai com o pastor, vai com o pastor. Deus chamou você. Deus chamou você. É bonito pregar, é bonito cantar. Eu exerço uma das minhas maiores vocações, que é o ensino. Mas eu estou liderando um pequeno grupo, eu estou discipulando, eu estou pregando quando eu estou na fila do banco, eu estou evangelizando onde Deus me coloca. E Deus chamou você para isso também. Se você se levantar para isso, as mulheres da tua família serão transformadas. A tua geração vai ser transformada. O poder da influência Deus deu a você. Pare de se acovardar. Estava conversando essa semana com uma líder para levantar a nova líder do Ministério de Intercessão na igreja. Que dificuldade, irmãos. Eu não posso. Falou em liderança, mulherada se acolhe, se recolhe. Deus tem uma missão através da sua vida. Mas eu trabalho, mas eu sou mãe, mas eu não sou não sei o quê. Você é líder do mesmo jeito. Você exercendo ou não, você não vai deixar de continuar sendo chamada por Deus para aquilo que Ele te chamou para ser. Você não vai mudar o conceito de Deus sobre você. Deus te chamou para influenciar. Se você está influenciando para o bem ou não, aí é você que vai resolver com Ele. Mas Ele não vai mudar o chamado dEle, porque você se acha incapaz. Você acha que você não pode. Ou porque você tem medo da poda. Ou porque você tem medo da poda e você fica se acovardando. E aí os milagres que Deus deseja realizar através da sua vida ficam lá, encostados na beira do caminho, porque você tem colocado o seu medo
na frente do poder e no amor de Deus, em você e através de você. Mas isso vai mudar a partir de hoje, amém, minha irmã? Você vai ser uma mulher de influência. Você vai gerar muitos filhos e filhas espirituais. As pessoas honrarão você na sua tenra idade. Quando você estiver na sua tenra idade lá, vão dizer, ó, eu tive uma mulher que se levantou, e exatamente como aquele filme, Quarto de Guerra, uma senhora que não podia mais se mobilizar como anteriormente, ter as mesmas atividades, mas que gerou vida, e essa vida foi gerada numa família, que foi gerada na outra família, e o reconhecimento virá honra. Mas para a honra chegar na minha casa e na minha vida, eu preciso perder o medo da poda, o medo do crescimento e o medo do chamado. Deus chamou você para gerar. Então que você seja uma filha obediente. Assuma o poder que Deus lhe deu. Esse é o outro princípio para você ser o que Deus te gerou para ser. Assuma o poder que Deus lhe deu. Às vezes o nosso senso de medo, ou o seu senso de medo, mulher, tem a ver com a falta do conceito de quem realmente você é e o que Deus te doou. Vamos ler todos juntos o que Deus doou para você? Atos 1, versículo 8. Vamos ler. Só as mulheres lendo agora, por favor. Leiam. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você recebeu poder. Mas isso não diz muita coisa não, se você não usá-lo. Qual foi a última vez que você botou a mão na cabeça do seu marido e profetizou que o Espírito Santo libertasse? Antes de você tentar o caminho mais fácil, que é o caminho do divórcio. Qual foi a última vez que você parou de reclamar e de chorar e pedir oração somente nos grupos, pequenos grupos sobre os seus filhos? E você colocou a mão na cabeça dos seus filhos todos os dias e empoderou eles dizendo, Espírito Santo, liberta e cuida. Ao invés de ficar no videogame a noite toda jogando lá. Porque tem mulher que joga videogame também. Ou então jogando o videogame nas tarefas de casa. Eu não tenho tempo. Se arrebentou o dia todo porque não pode ver uma poeirinha no chão. Ao invés de se dedicar ao que deveria se dedicar de verdade. Gerar vida. Dá um jeitinho. Enquanto dá um jeitinho, ensina os filhos a te ajudarem também. Pais e mães devem ensinar os filhos a cuidar da casa, a tirar o lixo, a fazer comida. Fazer algumas atividades dentro de casa para ajudar. Na roça é muito bom que a gente aprende muita coisa, né? Meus familiares, a maioria são da roça, e vira e mexe eu estou com eles, e também parte da minha infância foi na roça. A criança é pequenininha, não pode carregar lenha, mas ela é pequenininha, pode carregar palha, então pega palha. Não consegue lavar o copo de vidro, mas sabe lavar os copos de plástico e os talheres. Bota para lavar o copo de plástico e os talheres. Quando tiver maiorzinho adolescente, tem carcaça para ficar para lá e para cá jogar bola, carrega uma lenha. Carrega um bujãozinho de gás do jeito certo, 50 quilinhos, tranquilo. É ensino. Quem é que vai gerar isso nas crianças? É você, mulher, líder. Deus te deu essa capacidade de gerar educação. Colocar valores, princípios, mas fazer também o quê? Que elas sejam fortes. Na roça é legal, porque na roça os pais ensinam os filhos e as filhas a serem fortes. Porque a vida é pesada, ela é desafiadora. Ela não é só flores. Ela tem espinhos no meio do caminho também. E aí Deus deu poder através do Espírito Santo para que você seja testemunha. Testemunha de quem? De Cristo, dos seus princípios e dos seus valores. Então, assuma o poder e pare de ficar dando desculpas. Comece a declarar dentro da sua casa. Comece a sair da sua boca mais do que lamentos e choro, palavras de gratidão. Comece a dizer, meu marido vai ser uma bênção. Que eu vou para o joelho todo dia por ele. Na verdade, eu vou ser uma bênção primeiro. Eu vou no joelho todo dia pela minha vida. Que eu quero que o outro seja bênção, mas, se eu não for bênção, o outro não vai ser bênção. Então eu vou para o joelho todo dia. Senhor, me torne uma bênção. Eu quero trazer palavras que edifiquem. Eu quero ter pensamentos que gerem vida. Senhor, eu quero ter criatividade. Eu quero implantar novos ministérios na minha igreja, porque Deus me colocou lá para isso. Eu não estou lá para me alimentar somente, ir lá participar do foi uma bênção, culto, coisa linda, maravilhosa, e passar a minha vida toda sem produzir ninguém, sem levar ninguém ao batismo, se não levar ninguém a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, porque isso é uma vida de religiosidade.
Jesus deu uma missão aos discípulos e discípulas dele. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e lhes ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito. E se assim, mulheres, vocês fizerem, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É você, mulher, ele está falando para você também. E ele deu o Espírito Santo para isso. Qual foi a última vez que alguém desceu às águas batismais porque você dedicou a sua vida e usou o seu poder, ou o poder do Espírito Santo para testemunhar? Porque você foi criada para gerar. Não só gerar filhos carnais. Você foi gerada para gerar filhos espirituais. O poder é para testemunhar. Quando o poder diz poder para testemunhar aqui, ali e acolá, ele está dizendo, por onde você for, seja aqui, seja ali, ou seja lá, você tem uma missão, gerar vidas para o reino. Você está fazendo isso? Se está, continue. Se não está, a partir de hoje, que você receba o empoderamento do Espírito Santo de Deus. E que você perca o medo. Que a filosofia não venha mais dirigir a sua vida, nem o mimimi, nem a história do passado, mas o poder do Espírito Santo, que te curou e te trouxe do seu passado para o presente e deseja levar você para o futuro que Deus tem. Não fique mais paralisada, minha irmã. Quinto, para você ser o que Deus te gerou para ser, assuma a verdadeira riqueza. Assuma a sua verdadeira riqueza. Isso é muito importante. Riqueza, ou assumir a verdadeira riqueza, tem a ver com aquilo que eu mais valorizo na vida. O que você mais valoriza na vida, mulher? Jovem, adolescente. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que mais rouba a tua atenção e o teu tempo é o teu Deus. E você vai colher exatamente a partir do tempo que você investe na vida ou nas coisas. Se você quer vida e não está investindo vida naquele que é a vida, você não vai colher vida. Então, assumir a minha verdadeira riqueza tem a ver com a volta ao princípio. Lá em Gênesis. Tem uma música que eu gosto bastante. Ela é, acredito que do Davi, mas não Davi Sasser. O Davi, filho daquela cantora que faleceu no acidente de carro, antiga, gente boa. Hã? Denise Cerqueira, é Davi, não é? Ele, no DVD, ele cantou essa música, onde diz assim, não tenho outro bem além de ti. No coração das mulheres, de verdade, que desejam ser e compartilhar aquilo que Deus as gerou para ser e a compartilhar, elas têm um bem, um tesouro, que está acima de qualquer outro, que é o Senhor. Que é o Senhor. Porque se assim não for, elas serão facilmente enganadas, destruídas, e banalizadas numa sociedade corrompida. A verdadeira riqueza está baseada lá em Mateus 6, 19 a 21, através das palavras do Senhor Jesus. Aonde ele diz assim, não acumulem para vocês, ou nos seus corações, ou nas mentes, ou no corpo, ou nos celeiros, tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, não furtam. Leiam, mulheres, o 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você mais valoriza na vida? O convite do Senhor é você viver a sua verdadeira riqueza. Qual é a sua verdadeira riqueza? É o Senhor. Não, não pode ser o Senhor. Porque quem diz que o Senhor é a verdadeira riqueza, eu faço exatamente o que Ele mandou. Ele mandou fazer discípulos, eu faço. Ele mandou liderar, eu lidero. Ele mandou gerar vida e levar pessoas ao batismo, eu levo. Ele mandou assumir o meu papel na sociedade, eu assumo. Às vezes a riqueza é a pobreza. Porque quando o medo me domina, a minha riqueza, entre aspas, que é a minha pobreza, se torna o medo. O medo se torna o meu Senhor. Isso acontece de maneira muito sutil. Assuma a sua verdadeira riqueza. A nossa verdadeira riqueza é o Senhor. Quando Jesus diz ali, pois onde estiver o seu tesouro, está a sua riqueza, aquilo que você mais valoriza, aquilo que você trabalha para, aí também estará o seu coração. E se o coração, ele foi alienado e roubado pela riqueza,
que não seja o Senhor, acabou. É só conversão mesmo de verdade, é só entrega. Olhos espirituais, ouvidos espirituais, para declarar: Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Eu não tenho, Senhor. A prioridade na minha vida é o Seu conceito sobre mim, o meu chamado. Eu sou uma enfermeira, lá eu cumpro o meu chamado como enfermeira. Eu sou uma líder. Eu não fui declarada líder, eu não sou chefe da enfermagem, mas eu lidero por influência. A minha riqueza é: eu vou cumprir o meu papel. Eu sou uma funcionária do caixa, eu vou liderar. Pelo quê? Pela influência. Não é cargo. Existem líderes mulheres que ainda não assumiram porque ficam com medo do cargo. Por isso que aqui na igreja nós não temos cargos, nós temos ministérios. Eles são gerados através dos dons espirituais que as pessoas têm. Ela pode ser uma ótima pessoa formada em administração, mas se ela não tem o dom espiritual para administrar, vai ser uma péssima administradora. Só vai ter conhecimento técnico, que é muito bom, nós não excluímos, mas não é o suficiente para ser e para fazer aquilo que Deus gerou cada uma para ser e fazer. Então, assuma a sua verdadeira riqueza. Que o Senhor, a partir de hoje, seja a sua riqueza, porque quando Ele é a nossa riqueza, todos os medos, todos os constrangimentos, eles são colocados para escanteio. Porque o amor, ele lança fora tudo, até o medo. O amor de verdade gera a minha verdadeira identidade. O amor de Deus na minha vida de verdade gera a minha verdadeira identidade. E sexto e último, para ser o que Deus te gerou para ser, mulher, creia e viva o seu destino divino. Creia e viva, não basta somente crer. Creia e tome uma ação de viver o seu destino divino a partir de hoje. Jeremias 29, 11 e 14. É sempre bom a gente reproduzir e repetir esse texto. Você já me ouviu falar dele, mas muitas vezes. Mas é para trazer à memória o destino divino que Deus tem para você. Para que, se de uma vez por todas você seja liberta de todas as pedras que estão impedindo você viver o seu destino divino de verdade, de você se lançar de verdade. Porque nós estamos vivendo o ano da fé. É o ano de viver e multiplicar a fé. Ninguém multiplica a fé se não vive. Eu só posso dar aquilo que tenho. Eu só posso compartilhar daquilo que já foi transformado em mim. Eu não tenho autoridade se eu não fui transformado, se eu sou uma farsa. E Deus não chamou as mulheres para serem uma farsa. Olha o que ele diz sobre você. É a palavra dele para o profeta Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-las prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Versículo 12, leia, mulheres, por favor. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu lhes reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os esqueci, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Pega só essa última palavra, diz o Senhor. Será que isso representa alguma coisa para você? Você não é, e o seu destino não é o que a sua mãe falou na infância e marcou você, o que o seu pai falou na infância e marcou você, o que aquele homem que não soube te valorizar, cuidar e ensinar você disse sobre você, aquele namorado safado sem vergonha que te enganou e você caiu igual uma bobinha disse sobre você. Você não vale nada, você não presta, você é uma frígida, você é uma ingrata, você é uma destrutiva, você não vai conseguir nada na vida. Não, não. Traga à memória o que Deus diz sobre você. Deus diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Mesmo que Satanás tenha colocado pessoas para distrair a sua mente, as suas emoções e o seu corpo com outro currículo, com outro mapa, com outros planos, Deus reafirma para você hoje: os planos estão em mim. Busque-me e você encontrará. A mim e os planos que eu tenho para você.
E planos que não é de causar danos, mas planos de paz, de prosperidade. Então não há, a partir de uma informação dessa, na verdade informação não, uma declaração de amor de Deus como essa, você não se lançar, mulher. Você não se lançar, adolescente. Você não se lançar de verdade, criança, ao Senhor. Se lançar significa confiar e obedecer, até mesmo quando eu não entendo. Por quê? Porque eu confio. Confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu gostaria que você fizesse uma declaração hoje, mulher. Feche seus olhos. Os homens também intercedam pelas mulheres que estão aqui. Eu vou fazer algumas declarações e gostaria que você repetisse em voz alta, mesmo de olhos fechados. Até as meninas, crianças, adolescentes, vocês foram criadas para viver tudo isso que nós compartilhamos hoje. E eu gostaria que você reproduzisse essa declaração. Então eu vou falar e você repete em voz alta. Diz assim: eu fui criada à semelhança de Deus. Eu sou importante aos olhos divinos. O Senhor acredita em mim. Ele conta comigo. E eu tenho certeza que eu faço parte dele e dos planos dele para a humanidade. Deus me ama, mesmo quando eu acho que ele não me ama. Ele me ama tanto que eu nem posso mensurar. Mas eu tenho uma certeza que meu Pai me ama. Que assim seja, Senhor. Que assim se cumpra nessa noite, Pai, aquilo que as tuas filhas oraram. Que elas sejam acrescentadas de fé. E fé significa decidir acreditar nessas verdades. Para que elas vivam exatamente e gerem exatamente aquilo que o Senhor as criou para ser e a gerarem. Nos ajude como igreja a continuar formando mulheres de Deus, a resgatar as mulheres que outrora foram destruídas por Satanás, para que sejam restituídas nessa sociedade como um presente de Deus para nós, para a sociedade e para o Senhor. Assim nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.